Votação da reforma da Previdência em segundo turno pode ficar para agosto. A Câmara dos Deputados aprova a proposta que reduz a idade mínima de aposentadoria para os professores. Na votação de outro destaque, deputados mantêm pedágio de 100% para alcançar o tempo mínimo de contribuição. Medo nos trens do Rio de Janeiro. O número de tiroteios perto de estações este ano é 4 vezes maior que no mesmo período do ano passado. Governo da Bahia confirma rompimento de barragem e bombeiros alertam para o risco de acidente com outra represa. Soldados americanos apreendem submarino que transportava 7 toneladas de cocaína. Avião cai no quintal de uma casa no interior de São Paulo. 2 pessoas morreram. Jair Bolsonaro desdenha de críticas por possível indicação do filho para a Embaixada dos Estados Unidos. Não estou preocupado com crítica. Eduardo nega suposto favorecimento familiar. Tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos. Com a secura típica do inverno, o Distrito Federal já conta 850 incêndios florestais este ano. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu uma quadrilha que roubava cargas na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. No ataque mais recente, foram roubadas até coletes e armas dos vigilantes que escoltavam o caminhão. Foram resolvidos pela polícia. O governo da Bahia confirmou hoje o rompimento de uma barragem no município de Pedro Alexandre. Vamos agora falar ao vivo com a repórter Lívia Raik, que está em Coronel João Sá, cidade vizinha, que também foi invadida pela água. Boa noite, Lívia. Qual é a situação por aí neste momento? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, o solo aqui está bastante encharcado ainda e algumas casas de Coronel João Sá estão com a estrutura abalada porque a chuva continua a todo tempo. Hoje, o governo da Bahia confirmou, sim, que houve um rompimento da barragem, diferente da informação que eles haviam passado ontem, de que havia sido um transbordamento. E no final da tarde, a gente estava exatamente aqui nesse ponto, no centro da cidade, quando começou uma correria, um pânico, como a gente mostra na reportagem. O número de tiroteios ao redor das estações de trem no Rio de Janeiro praticamente quadruplicou no primeiro semestre deste ano. E o medo acompanha quem depende desse transporte na região metropolitana. A dor ainda acompanha. 2 pessoas morreram na queda de um avião no interior de São Paulo. A Secretaria de Saúde de São Paulo vai apurar as circunstâncias da morte de um motoboy que fazia uma entrega por aplicativo. Ele passou mal e mesmo depois de várias ligações, ele não foi socorrido pela ambulância do SAMU. Ele está olhando por mim. A coordenação do SAMU informou que o chamado foi classificado como prioridade e que houve cancelamento depois que o paciente foi removido. O prazo para a apuração dos fatos é de 20 dias. A Secretaria de Saúde esclareceu ainda que o plano de descentralização vai aumentar a disponibilidade de ambulâncias. O plenário da Câmara dos Deputados ainda analisa as propostas de alteração no texto base da reforma da Previdência. Quem traz os detalhes ao vivo de Brasília é a repórter Juliana Lopes. Juliana, boa noite. Como é que está a votação dos destaques por aí? Boa noite, Marcelo, e a todos que nos assistem. Essa votação deve ser encerrada em instantes. Nesse momento, os deputados discutem o último ajuste no texto base que foi aprovado nessa semana e já estão aqui na expectativa para que essa fase seja encerrada. Agora, é importante lembrar que o fim da sessão ainda não significa a conclusão dos debates. O texto com alterações ainda precisa ser analisado mais uma vez pela comissão especial e essa sessão acabou de ser convocada para as 8h30 da noite. Por conta disso, a votação em segundo turno da reforma da Previdência pode ficar para depois do recesso parlamentar. Hoje, os deputados aprovaram algumas alterações nas regras de aposentadoria de professores. Veja na reportagem. O plenário da Câmara dos Deputados ainda analisa as propostas de alteração no texto base da reforma da Previdência. Quem traz os detalhes ao vivo de Brasília é a repórter Juliana Lopes. Juliana, boa noite. Como é que está a votação dos destaques por aí? Boa
Boa noite, Marcelo, e a todos que nos assistem. Essa votação deve ser encerrada em instantes. Nesse momento, os deputados discutem o último ajuste no texto base que foi aprovado nessa semana e já estão aqui na expectativa para que essa fase seja encerrada. Agora, é importante lembrar que o fim da sessão ainda não significa a conclusão dos debates. O texto com alterações ainda precisa ser analisado mais uma vez pela comissão especial e essa sessão acabou de ser convocada para as 8h30 da noite. Por conta disso, a votação em segundo turno da reforma da Previdência pode ficar para depois do recesso parlamentar. Hoje, os deputados aprovaram algumas alterações nas regras de aposentadoria de professores. Veja na reportagem. O plenário da Câmara de Deputados já aprovou alterações nas regras de pensão por morte, no cálculo do valor da aposentadoria das mulheres e no tempo mínimo de contribuição dos homens. Policiais também foram beneficiados com as novas regras. Confira. Para se beneficiar da nova idade mínima. A Comissão Mista do Congresso Nacional aprovou o relatório da medida provisória que altera quase 40 artigos da CLT. O texto, que ainda precisa ser votado em plenário e no Senado, cria a carteira de trabalho digital, libera o trabalho aos domingos e feriados e também diminui a burocracia para as pequenas empresas. A medida provisória da... Nos Estados Unidos, o secretário do Trabalho do governo Trump renunciou hoje ao cargo. Em 2008, ele esteve envolvido num acordo que beneficiou um bilionário acusado de pedofilia. Veja em instantes, o Distrito Federal já registra mais de 800 incêndios florestais com seca do inverno. 37 passageiros ficam feridos durante turbulência e avião faz pouso de emergência no Havaí. Não perca, a gente volta já já. Foram presos nesta sexta-feira 2 seguranças e um policial suspeitos de abuso sexual e agressão a 2 jovens em uma estação de trem no Rio de Janeiro. A polícia está procurando outro policial militar envolvido no caso. O tempo seco neste inverno já causou 850 incêndios florestais no Distrito Federal somente nos últimos 36 dias. A área queimada representa mais de 1.000 campos de futebol. Reduz consideravelmente os problemas. 37 pessoas ficaram feridas durante uma turbulência num voo que seguia do Canadá para a Austrália. O avião teve que fazer... Neymar deverá receber multa de R$1,5 milhão por não se reapresentar na data definida pelo Paris Saint-Germain. A informação você vai ver daqui a pouco. Para enfrentar o desemprego, muita gente busca uma saída no artesanato e na venda de máquinas de costura. Você vai ver já já. A venda de máquinas de costura domésticas aumentou 30% no primeiro semestre de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a maior importadora do equipamento no país. O crescimento do setor reflete a busca de opções de trabalho e renda por causa do desemprego, Marcelo. E um levantamento do IBGE aponta que 10 milhões de brasileiros vivem do artesanato e de produtos feitos manualmente. Esse barulhinho. A ideia do presidente Jair Bolsonaro de indicar o filho Eduardo para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos gerou muita discussão, tanto no Congresso Nacional quanto no meio diplomático. Lá nos Estados Unidos. A decisão... O Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento publicou um decreto sobre a padronização, o controle e a produção de cervejas no Brasil. O setor tem faturamento bilionário e o objetivo é tornar o produto nacional ainda mais competitivo no mercado estrangeiro. Tem para todos os gostos. O faturamento da empresa. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.